Olá pessoal, Samuel Pagano, tio das finanças do Sistema Teu Controle. Sempre dizendo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu quero contar para vocês um caso que aconteceu comigo, né, na minha loja. Numa época eu tive uma loja também e eu tinha muita dificuldade em contratar pessoas e demitir pessoas. E eu acho que é um grande problema hoje em dia do empresário, do empreendedor, em saber contratar e saber demitir. Né? Não é contratar apenas olhando um currículo. Né? Quando eu tive a minha loja, eu cheguei a ter quase 20 funcionários na minha loja, eu contratava muito olhando o currículo, batia um papo muito rápido, achava que era legal e contratava a pessoa. Então o que acontecia? Quando eu contratava essa pessoa, eu não entendia todo o contexto dela, né? Quais eram as dificuldades que ela tinha. Então chegava um determinado momento que eu via que ela tinha deficiência. Vou dar um exemplo bem claro, contratei uma menina para atendimento de balcão, e vi que, como eu tinha uma papelaria, trabalhava com muitos itens, né? E ela tinha dificuldade com matemática. Eu nem me toquei nisso, né? Eu contratei, a pessoa fala bem, né? Tinha uma boa postura, tá? E um currículo legal, que já tinha trabalhado em comércio, mas no dia a dia eu vi que ela realmente não tinha capacidade de interagir como eu queria, né? Interagir com a empresa e as necessidades que eu precisava. Aconteceu um determinado momento que eu tive que mandar embora. Eu até ensinei matemática para ela, investi um pouco ainda mais para ela, mas não. E também ela não se adaptou legal, ela saiu da empresa, foi trabalhar no hoje continua sendo a minha amiga. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente contrata, a gente tem que saber contratar, né? Porque gera custo isso para mim. Eu tive um custo de contratação e tive um custo de demissão, que afeta meu caixa. Né? E se eu tivesse ficado muito tempo, 10, 15 anos com essa pessoa e for mandar embora, olha o quanto de problemas eu teria encontrado. O que aconteceu? Eu comecei a criar um padrão. Eu preciso ter um padrão de contratação. Eu preciso criar um método para eu não ter que mandar essa pessoa embora. Então eu contrato, eu não quero mandar embora, que ela vá me atender. Eu criei um padrão, eu criei um método de como eu contrato essas pessoas. A primeira coisa que eu fiz é entender que tipo de pessoa que eu preciso trabalhando na minha loja, quais as competências que ela tem que ter e se ela se encaixa em algumas situações que eu vivencio. Tipo, eu sou um cara muito família, eu sou um cara que gosta de parceria, eu gosto de estar junto com o meu colaborador, eu gosto de estar participando. Então eu tenho que encontrar pessoas também que se encaixem nesse modelo. Não vai ser 100%, tá? Mas que chegue perto disso, que você possa potencializar cada vez mais essa situação. Então eu criei um formulário onde eu fazia perguntas. Né? Então tinha lá 20 perguntas que a pessoa tinha que responder para depois eu olhar o currículo dela. Então a pessoa chegava na minha loja, entregava, olha, estou com um currículo aqui. Eu falei, legal, dá o seu currículo e estou aqui a folha para você responder essas perguntas para mim. E ela respondia as perguntas com o perfil do que eu precisava e até do trabalho que iria exercer dentro da minha loja. Então ela preenchia, eu pegava aquilo lá, grampeava, né, o currículo dela nas respostas e depois em casa, com calma, eu ia dando uma olhada. Se as respostas fossem basicamente do que eu imaginava que era o correto dentro do meu perfil, eu olhava o currículo. Caso contrário, eu já nem olhava mais o currículo. Então eu comecei a ganhar tempo nisso aí. Né? Eu vou dar um exemplo, uma pergunta que eu fiz né, nesse relatório é tipo, o que é um lugar limpo? Né? Então cada um tem um padrão de limpeza, eu não estou dizendo quem é mais certo, mais errado, não é isso a história, mas cada um tem um padrão. E a pessoa teve um que respondeu, o lugar limpo é a igreja, tem outro que me respondeu que o lugar limpo é um lugar onde todo dia tem que tirar o pó, todo dia, ou seja, ela começou a colocar um processo que para mim me interessou. Falou, caramba, ela entende basicamente o que é limpeza baseada no que eu entendo também. E chamei ela para fazer a entrevista. Então quando você cria um formulário, basicamente do que você precisa, né, das competências, das atitudes, do que a pessoa pensa, fica mais fácil de você selecionar o currículo. E o índice de mandar embora a pessoa diminuiu muito, né, muito mesmo. A gente tinha uma rotatividade grande e começou a diminuir isso por causa desse meu formulário. Né? Então eu entendi primeiro o que eu preciso, que é o padrão que eu preciso, para depois colocar isso no mercado, colocar na minha loja. Então a pessoa chegava, preenchia o formulário, gostei, contratava. Demitir um funcionário é um problema também, né? Porque você investiu bastante tempo nele, tem que tomar um cuidado. Então, na hora da demissão, eu tinha que ter um fator muito lógico, uma coisa muito baseada em fatos. Né? De repente, a pessoa não se encaixou no meu modelo de negócio. Não que a pessoa é melhor ou pior, ela não se encaixou no meu modelo. Né? Eu vou dar um outro exemplo também. Tive uma funcionária minha que não chegava no sábado às 9 horas da manhã. Ela chegava às 10h30, 11 horas. Eu chamei para conversar. Olha, eu preciso que você esteja aqui 9 horas, que a minha loja abre às 9 horas. Eu chegava às 8, deixava tudo arrumadinho para 9 horas começar as atividades. E falei para ela, ó, se você for chegar atrasado de novo no próximo sábado,
você vai embora para casa que depois a gente vai conversar. Já estou avisando, eu preciso de você, eu contratei para você estar aqui às 9 horas. E deixei a semana rolar. No sábado ela chegou de novo, 10h30 da manhã. Eu pedi para o mesmo ônibus que ela veio, ela voltasse para casa e viesse conversar comigo na segunda-feira. E conversei com ela, falei, olha, você não se encaixa no padrão que eu preciso. Dia de sábado, 9 horas. Eu acho que é importante você buscar um trabalho, algo que não tenha que trabalhar no sábado, ou trabalhe no sábado à tarde, para que você possa chegar mais tarde no sábado. Demiti ela, né, paguei todos os encargos, não tive nenhum problema, graças a Deus eu nunca tive problema trabalhista. Mandei embora, ela sabendo que a minha empresa precisava de alguém que entrasse às 9 horas e ela não se encaixava. Então, quando você estrutura isso melhor, fica mais fácil até de você admitir um colaborador e demitir esse colaborador. O problema é quando você não tem um padrão, né? Você demite por qualquer coisinha boa, você sai demitindo o seu funcionário e contrata de uma forma errada. E você acredita que às vezes aquele colaborador, aquele funcionário, não tem a competência que você precisa. Mas não, você foi incompetente em criar não ter esse padrão para contratar uma pessoa que atenda às suas necessidades. Então a dica do Tio das Finanças aqui, para que você não tenha que arcar com custos de admissão e demissão, monte o programa para você. Entenda o que você precisa. O que eu preciso desse colaborador? Qual é a função que ele vai fazer? Deixe bem claro isso. Faça um formulário de 15, 20 perguntas para que você possa pular uma fase. Às vezes não é só o técnico que você precisa. A pessoa é tão técnica, mas ela não interage com a equipe. Dá problema também. Eu vejo muito disso dentro das empresas. Nas assessorias que eu faço, eu percebo que muitas vezes o problema é comunicação e identificar o que cada um tem que fazer. Precisa da minha ajuda? samuel@teucontrole.com. Quer usar o nosso sistema? teucontrole.com. Tem meu blog, teucontrole.blog.br, onde eu falo de várias situações. Isso aconteceu comigo, por isso que eu falo, ficou mais fácil de criar uma metodologia, porque eu vivenciei isso aí, tá bom? Próximo vídeo a gente bate um papo, ok? Um abraço e obrigado pelo seu tempo.